e também seu vice, e por que não dizer toda a CEADALP. Quero agradecer carinhosamente ao maestro Erli, e também auxiliar desta campanha, e a todo esse conjunto lindo. Parabéns para vocês, irmãos. Amém? Quero agradecer também aos músicos. Eu estou muito feliz com vocês. Amém? Está lindo a festa, a toda a campanha. Amém? Todos que estão nos visitando. E Deus abençoe a vocês. Amém, amados? Eu gostaria de aproveitar esse tempo e convidar os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada. Amém? Eu gostaria que assim que eu terminasse a ministração da palavra, eu gostaria de ouvir mais uma vez o conjunto. Eu prometo que serei bem breve. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Quando eu estava chegando a esse trabalho, eu vi o nosso auxiliar oficial, o nosso irmão Marcos, fazendo leitura. E esta leitura era a leitura que eu tinha me preparado. E como sinal de Deus, confirmação de que Deus ele sabe trabalhar direitinho, foi justamente na leitura que o Senhor me deu. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17. Encerraremos no versículo do nosso irmão Marcos. 3:16 do livro do Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: E disse Deus a Adão: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste a árvore de que ordenei que não comesse dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás ervas do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quem pode dizer amém? Amém. Amados irmãos, esse texto é um texto conhecido entre muitos, até as pessoas queridas que ainda não são evangélicas, tem conhecimento desta história que narra a queda do homem, que narra o pecado do homem, que fala da desobediência de Adão e de Eva, o primeiro homem criado por Deus, porque o homem ele não é descendente do macaco, como ensina a teoria da evolução. O homem ele é criação de Deus. Então Adão e Eva foram os primeiros homens criados na face da terra. E o texto diz que Adão desobedeceu a Deus. E eu gostaria da atenção das pessoas queridas e amigas para entender o que Deus nos trouxe nesta noite. A palavra de Deus nos diz que quando Adão pecou, por causa da desobediência do homem Adão, houve algumas percas, houve muitas percas para o homem. E dentro destas muitas percas, eu gostaria de falar aqui 5 grandes percas do homem, que somente Jesus é quem pode restaurar, somente Jesus é quem pode devolver aquilo que o homem perdeu. E eu gostaria de sua atenção para ver algumas percas, tem muitas, porque quando o homem pecou, ele passou a perder muita coisa, ele passou a deixar de desfrutar de muitas maravilhas. E diante destas muitas percas, eu gostaria de falar apenas 5, e dessas 5 é uma das 5 mais fundamental na vida do homem. A primeira perca do homem, a primeira perca que o homem teve foi, dentre todas, a vida eterna, como já disse o auxiliar Marcos. Quando Adão pecou, quando o homem pecou, ele perdeu a vida eterna. E eu não estou falando da vida eterna pós-morte, porque pós-morte tem a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Eu estou falando aqui da vida eterna, que o homem ele não foi criado para morrer. O homem não foi criado
criado para adoecer, para envelhecer e morrer. Não, ele foi criado para não conhecer a morte. Ele foi criado para não provar da morte. Mas por causa da desobediência do homem, Deus ele fez o homem para viver eternamente, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 22, diz que Deus criou o homem e disse a ele que ele iria viver eternamente. Mas, por causa da desobediência, a morte veio sobre todos os homens. Eis aí uma perca do homem. Ele foi criado para não morrer, mas quando ele pecou, a morte veio sobre toda a raça humana. Não tem quem fuja da morte. Quem não morrer novo não passa de idoso. Mas a morte vem para todos. Só vai haver um povo que não provará da morte. É um povo que será todos. O homem perdeu a vida eterna. O homem passou a morrer. E como vocês conhecem a história do homem, o primeiro a morrer foi Abel. Caim matou Abel. E assim veio sucessivamente. Veio a doença, veio a velhice, e muitos morreram. E até o dia de hoje, depois de aproximadamente 6 milhões de anos, muitos homens morreram. Muitos homens grandes, poderosos, ricos, famosos, porque a morte, ela não brinca de ser morte, ela veio para matar. Então a morte passou a reinar na vida de todo homem. Esta foi a grande perca. O homem perdeu o direito de viver na terra eternamente. A segunda perca do homem, para ganhar tempo, o homem passou, depois de perder a vida eterna, ele passou a perder a comunhão com Deus. A Bíblia diz que antes de Adão pecar, ele tinha uma intimidade profunda, ele tinha uma comunhão incomparável. Todos os dias, Deus, na viração do dia, ele vinha no jardim do Éden e começava com Adão. Havia uma comunhão profunda entre a criatura e o Criador, entre o homem, entre Deus, entre o Filho, entre o Pai. Havia um elo, um laço de comunhão. Mas com a queda de Adão, com a desobediência desse homem, o homem passou a perder a comunhão com Deus. Houve uma separação entre Deus e o homem, aonde o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz assim, que Deus, ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar, ele não está com o ouvido tampado para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade, o vosso pecado faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Ou seja, o homem perdeu a comunhão. Houve uma perca de comunhão. E todo homem que não conhece a Jesus Cristo, ele não desfruta desta comunhão divina, porque Deus não dá a sua íntima comunhão ao homem sem antes ele aceitar a Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Quando a gente que vos prega nesta noite dizemos que sentimos a presença de Deus, é porque nós temos a comunhão com Deus. E esta comunhão, ela é possível através do Espírito Santo, através de Jesus de Nazaré, e Ele quer entregar você hoje. Aleluia! O homem perdeu a comunhão, o homem perdeu a intimidade com Deus, passou a se esconder de Deus, passou a fugir de Deus. O homem, ele vive fugindo de Deus, se escondendo por trás das fantasias, se escondendo por trás de festa, de euforia, de tantas inovações, de tantas invenções, porque
presença de Deus. Esta é a segunda perca do homem. A terceira perca do homem, quando ele perdeu a vida eterna, passou a morrer. Ele perdeu a comunhão e não teve mais essa aproximação com Deus. O homem passou até a terceira perca. O homem perdeu a imunidade física. O homem perdeu a imunidade física. O que é isto, pregador? O homem passou a envelhecer. O homem passou a pegar gripe, virose, a dengue, a tanta coisa, porque a imunidade, aquilo que o homem não tinha, que é a doença, velhice, dor de rins, dor na cabeça, é tanta coisa, o homem não tinha isso. Mas quando ele pecou, o pecado entrou na terra, então o homem passou a não ter mais imunidade, passou a ficar mercê da sorte, passou a envelhecer. Já diz alguns estudiosos, já diz alguns filósofos, já diz alguns cientistas, que o homem passa a morrer quando nasce no berçário. Quando a criança sai do ventre da mãe, que o médico suspende pelo pé, a partir do primeiro grito, ele já passa a dizer: ai meu Deus do céu. A partir dos primeiros momentos de uma criança, ela já passa a conhecer a falta de imunidade. Ela passa agora a sentir o corpo a mercê de qualquer virose, de qualquer praga, de qualquer doença. Sem contar que nós passamos a viver morrer, a passar a morrer quando nasce. Porque ela nasce 5 minutos, daqui a pouco vem 10 minutos, 1 hora de nascido, 1 semana de nascido, 1 mês de nascido. Isso é o envelhecimento. Ele passou a envelhecer. Adão não foi criado para ficar velho. A prova é tanto que, segundo as pesquisas de alguns teólogos, o homem chegava a viver 930 anos, 980 anos. O homem passava até uma vida longa, mas o pecado vai massacrando o homem, e o tempo do homem na terra foi limitado. Se muito ele viveu 80 anos, ele vive, mas depois de 80 é só canseira, é dor no espinhaço, é pressão alta, é diabetes, é glicose, é ai aqui, ui ali, eu não vou hoje, é tanta coisa, porque ele foi limitado, a imunidade foi tirada através do pecado. Glória a Deus. Interessante, senhoras e senhores, que o homem foge da velhice, mas não tem jeito. Ele pode ter dinheiro de fazer todas as plásticas no rosto. Ele pode ficar novinho, feito um boizinho de 15 anos, mas o coração é de 90. E vai ter que pifar um dia. Ele pode estar com o cabelo pretinho que nem um anu, mas ele tem um coração de 90. Porque da velhice o homem não consegue escapar. Hoje eu estou com quase 50 e Jesus não voltar, o meu caminho é 60, 70 e ai ui. Labacantuí de Comanai, Jesus está nessa praça falando para muita gente. Agora tem uma coisa: depois que Jesus arrebatar essa igreja, nós que éramos velhos ficaremos novos. Lá não vai ter dor na coluna, no espinhaço, lá não vai ter pressão alta. No céu é saúde total. Quem quer ter saúde no céu, levanta as mãos. Então não perca tempo, minha filha, corre para Jesus. Então aí veio a terceira perca. Eu estou correndo por causa da hora. A quarta perca do homem, quando ele perdeu a vida eterna, que passou a morrer, quando ele perdeu aqui a comunhão, ele perdeu aqui a imunidade física, ele agora perdeu a segurança. Quando o homem ele pecou, ele começou a ter medo. Ele começou a ter medo. Tudo lhe assusta. E de Adão até o dia de hoje, eu estou para ver o homem que não tem medo. O homem mais valiente que seja, que nem Lampião, o rei do cangaço, mas ele tinha medo. Eu quero ver quem é o homem macho, com a letra maiúscula, que não tem medo. Na
agora. Aleluia. Labacanto e decomanai. Aquele que é brabo, aquela que é braba, mulher braba, violenta, mas na hora do ai. Eita, Deus falando na praça de Maraguapiú. O homem perdeu a segurança. E quem tem medo, não adianta dizer que não tem. Porque o medo é um sentimento que veio quando o homem pecou. Medo é a ausência de fé. Medo é o oposto da fé. Porque quem não tem Jesus, ele tem medo de morrer, porque ele sabe que está na corda bamba. Aleluia. Quem não tem certeza de salvação pode cantar de galo, mas na hora do acocho. Mas nesta noite eu quero dizer o seguinte: aí alguém diz assim, mas os crentes também têm medo. Eu vou falar a verdade. O crente, ele tem medo, mas quando ele escuta a palavra, gera dentro dele a fé. E a fé é algo que ninguém vê. E a fé faz gerar o impossível. E quando o crente que tem medo escuta a palavra gera fé. Aí ele faz feito Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Escute, o homem passou a ter medo. O homem passou a viver com medo. É a quarta perca do homem, que é a perca da segurança. Quem não tem Jesus não está seguro. Pode até sorrir, mas é só fachada. Aleluia. Quinta perca para me parar. Quinta perca, tem muitas, eu quero falar só 5. A quinta perca do homem quando pecou. Adão perdeu o paraíso. Quando Adão pecou, ele foi expulso. Ele não saiu, ele foi expulso. O anjo o expulsou do paraíso e ficou tomando conta para ele não voltar. Foi uma das maiores percas do homem. Perdeu o lar que Deus fez para ele, porque o jardim do Éden é uma das maravilhas que ninguém queria perder. O homem perdeu o paraíso. O homem foi expulso do Éden. Capítulo 3 do Gênesis, versículo 23 e 24. Todo homem que peca e ainda não aceitou Jesus, ele perdeu o paraíso, perdeu o céu. Agora eu quero terminar essa mensagem. Eu falei que quando o homem perdeu, houve muitas percas, pecou, houve muitas percas. E dentro dessas muitas eu falei 5. Só que eu queria trazer aqui a solução para quem perdeu. Eu queria trazer nesta noite a solução para estas percas. E sabe quem foi? Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo, se não me falha a memória, 19 e o versículo 10. Diz assim, 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Tudo que o homem perdeu, Jesus veio trazer de volta. Aleluia. Eu não sei quantas percas você teve na vida. Se você perdeu pais, parente, mulher, se você perdeu sua família pelo modo de vida que você leva, eu não sei o que você perdeu. Você pode ter perdido tudo, mas Jesus está aqui para restituir de volta e lhe dar sua família. Aleluia. Jesus é aquele que vem para restituir o que o homem perdeu. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16. O homem perdeu a vida eterna, a Jesus veio trazer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida Eterna. Eu disse que o homem perdeu a vida eterna, não foi?
mas Jesus veio trazer. Não é bonito isso? A primeira peca do homem foi vida eterna. Aí Jesus disse no capítulo 3, 16 de João: eu vim, quem crê em mim tem vida eterna. Quem crê em Jesus tem vida eterna. Agora tem uma coisa, é só em Jesus. Não vem acreditar em outra coisa não, que é só em Jesus. Está escrito também no Evangelho de João 3:36: aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Só pode ter a vida eterna através de Jesus. Quem tem Jesus recebe de volta a vida eterna. Quem não tem, a ira de Deus permanece, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Só pode ter de volta o que perdeu no jardim do Éden quem tiver Jesus. Diga amém. Amém. João capítulo 6:40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e quer no Filho tem a vida eterna. Aleluia. Veja só, portanto, a vontade de quem me enviou é... Quem foi que enviou Jesus? Quem enviou Jesus foi Deus. A vontade de Deus é dar a você a vida eterna. Aleluia. Quem recebeu a vida eterna aqui, levanta as mãos. Eu tenho uma vida eterna. Aí alguém disse assim: pregador, tu come feijão e farinha e tu vai morar no céu? Vou. Quem come feijão e farinha e tem Jesus vai morar no céu. Quem come feijão e farinha vai morar no céu. Aleluia. Porque eu tenho uma vida eterna. Diga amém. Amém. Escute. Aí eu disse a vocês o seguinte: que Jesus prometeu que naquele dia ele iria ressuscitar quem morreu. Está escrito no Evangelho de João capítulo 6:47: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí alguém diz: mas meu pai já morreu. Mas se morreu salvo, vai ressuscitar. Aleluia. Mas minha avó era na Assembleia, morreu, vai ressuscitar. Vai ressuscitar, mas tem a vida eterna. Outra coisa que Jesus veio trazer: primeiro ele trouxe vida eterna. Jesus veio trazer comunhão para com os homens. Jesus veio trazer a comunhão que Adão perdeu. Está escrito em João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai que o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Quem aceita Jesus passa a ser morada de Deus. Tem comunhão melhor do que essa? Tem comunhão melhor do que essa? Ter Deus dentro dele, ter o Espírito Santo dentro de nós. Aí quando a gente diz assim: eu estou sentindo Deus aqui, alguém fica dando risada. Quem tem Jesus sente Deus. Quem tem Jesus sente Deus. Eu sinto Deus todo dia, toda hora e todo dia, porque dentro de mim ele mora. Ele é um morador, e essa moradia não é alugada não, é casa própria de Deus. Dê glória para Jesus, irmão, que eu estou terminando. Glória. A terceira peca do homem, e Jesus veio trazer. Escute só, Jesus veio trazer um corpo perfeito. Quem lembra que eu falei aqui que o homem perdeu a imunidade? Aí eu quero dizer aqui que Jesus veio trazer um corpo perfeito. João, primeira carta de João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Escute, um dia esse corpo magricelo, esse corpo humano ilimitado, ele vai se revestir da imortalidade. Esse corpo que você tem, uma hora ai aqui, outra hora ui ali. Ah, mas eu sou crente, é crente, mas a sentença foi para todos. O que vai nos livrar dessa sentença é quando nós formos transformados em um corpo incorruptível e revestido da imortalidade. Então a velhice não nos pegará mais, a dor de coluna, pico de papagaio, glicose alta, diabetes não vai pegar você, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus.
vai ter que dar continência a gente. Ter corpo igual de Cristo é passar pelas paredes e ela não nos deter. Ter corpo semelhante ao de Cristo é voar às alturas e a gravidade não nos segurar. É por isso que nós, como fomos transformados em um corpo glorioso, seremos arrebatados para o céu de glória. Não tem quem segure eu quando Jesus me transformar. Não tem quem segure essa igreja. Não tem o anticristo, não tem a presidência, não tem o governo. Ninguém segura você. Nem que amarre uma bola de chumbo no seu pé. Você vai ser transformado. Iremos romper os céus e entrar no céu de glória. Isto é a garantia de teremos um corpo maravilhoso. Jesus veio trazer o que o homem perdeu, que é a quarta perca: segurança. O homem é inseguro. Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem tem Jesus é seguro. Crente valente, ele diz: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Crente valente faz feito Estevão, é o povo jogando pedra e ele dizendo: eu estou vendo Jesus à direita de Deus. Crente valente é feito o profeta Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e no campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei em Jesus de Nazaré. Isso é segurança. Isso aqui pode dar segurança ao homem é Jesus. O homem que tem Jesus, ele não tem medo de passar pela escada. O homem que tem Jesus não tem medo de gato preto numa sexta-feira 13. O homem que tem Jesus não tem medo de macumba, nem de feitiçaria ou qualquer coisa de candomblé. Quem tem Jesus está com tudo, meu irmão. Quem tem Jesus tem com dono de tudo. Quem tem Jesus está com aquele que botou Satanás para correr. Quem tem Jesus não tem superstição. Não tem superstição. Sabe por que o povo vive debaixo de uma supersticiosa vida? É porque ele tem medo. Se tiver uma escada ali, ele arrudeia 2 ruas para não passar pela escada. Isso é medo. Agora quero ver um crente que tem Jesus. Pode botar uma escada numa sexta-feira 13, um gato rabujado na sexta-feira, um prato de vela de macumba. Pode botar o que for. Quando ele tem Jesus, ele passa por cima cantando e Jesus lhe garante a vitória. Ei, você está com medo de quê? Vem para cá que Jesus tira esse medo. Vem que embora que Jesus quer te dar segurança. Ele é a segurança de vida eterna. Diga amém. O último que Deus nos deu. Jesus veio para nos levar para o paraíso. Está lembrado que eu disse que o quinta perca foi a perca do paraíso? Jesus veio para nos levar ao paraíso. Pregador, tem isso na Bíblia? Tem. Tem sim. A Bíblia tem tudo que você quer, meu irmão. A Bíblia é um livro recheado de todas as verdades verdadeiras que você possa imaginar. A Bíblia fala de tudo e de todos. A notícia que vai sair amanhã no jornal, a Bíblia já falou há muito tempo. Escute só. Jesus veio para nos levar para o paraíso. João capítulo 14, versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus veio para nos garantir o céu. Jesus veio para nos dar o céu. Adão perdeu, mas ele veio para te dar. Só vai para o paraíso quem aceitar Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11: os quais lhe disseram: varão Galileu, porque estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir assim como para o céu você viu ir. Ou seja, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu vou terminar agora. Por que, pregador, Jesus vai voltar? Para que, pregador, Jesus vai voltar? Sabe por quê e para quê? Esta terra
vai ser destruída. Este mundo vai ser destruído. Tudo já está preparado. Escute e não tenha medo. Rumores de guerra. As nações já estão todas preparadas. E a terceira guerra mundial não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar ramos de flores, porque a terceira guerra ela é comandada entre mísseis nucleares radiativos. As bombas nucleares com suas radiações potentes destruirá toda a raça humana. E para se livrar deste mundo que vai pegar fogo, Jesus vai voltar para levar para o paraíso. Ele vai voltar para levar a sua igreja. Ele vai voltar para levar a sua igreja. E eu queria nesta noite, as horas já nos convidam, 9 horas, ou seja, 21 horas e 5 minutos. Eu queria perguntar onde está você, amiga, amigo, senhores e senhora, que como pastor desta igreja tenho grande estima e carinho pela tua vida. A minha forma de pregar é assim, mas eu amo você. Dentro do meu coração há uma essência chamada amor por tua vida. E eu queria perguntar, aonde está você que também teve perca na vida? Você que não consegue ter paz na vida. Você que anda de um lado para o outro, sabendo que você precisa se encontrar com Jesus. Amigo meu, filho meu, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Vem, Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer te dar comunhão com Ele. Jesus quer te dar estabilidade física, que é o corpo glorioso. Jesus quer te dar o céu. Jesus quer te livrar do inferno. Jesus quer te livrar da destruição. Jesus quer te livrar do diabo. Jesus quer te livrar da feitiçaria. Jesus quer te livrar da macumba. Jesus quer te livrar da praga. Jesus quer te livrar do medo. Jesus quer te livrar do suicídio. Jesus quer te livrar das drogas, da bebida, da mentira, do furto, a prostituição. Jesus quer te libertar. Aonde está a primeira pessoa querida? A primeira pessoa amada. Vem agora. Eu quero te abençoar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar você aqui. Aonde está a primeira pessoa querida? Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto. Vem. Eu quero orar pela tua vida. Vem, filha. Vem, amiga. Vem, minha amiga. Jesus te ama tanto. Vem para Jesus. Venha para Jesus. Você que está na varanda, no apartamento, no terraço,